Bom dia, boa tarde ou boa noite, meus queridos. Estamos aqui então nos preparando para a nossa prova. Estamos chegando agora na véspera da prova. É aquele momento onde a ansiedade começa a subir e nós temos que manter o nosso autocontrole, estarmos preparados para enfrentar esta prova. Ao longo de toda a nossa caminhada, nós enfrentamos o conteúdo, nós fizemos uma evolução, saímos dentro de uma teoria geral do processo e chegamos lá em processo de execução. Passamos por cumprimento de sentença, fizemos o nosso crescimento junto. A minha dica para vocês agora é que não chega na véspera da prova e tu começa a te preocupar com aqueles detalhes que tu não conseguiste estudar. Não há como chegar na prova tendo um estudo com maestria em todo e qualquer campo do edital. Não há como. O edital é muito extenso. Nós vamos estudando o máximo do que conseguimos. Dentro da minha matéria, a minha dica para vocês é, para aliviar a ansiedade, foca naquilo que tu já sabes. Fortalece aquilo que já sabe. Não é o momento agora de aprender novos conteúdos, mas é o momento de fortalecer aqueles conteúdos que até então já foram tratados. A par daí, nós vamos fazer uma breve revisão sobre tudo aquilo que foi mencionado e que foi tratado. Lembrem, tá? Tranquilidade na hora da prova. Uma das dicas que eu mais concedo é ter um cuidado com a pegadinha que o próprio cérebro realiza na gente. O que é a pegadinha do próprio cérebro? Chega na hora da prova, nós estamos naquele momento de concentração, tá batendo nervosismo, tô com dor de barriga, tô suando, mas tô lá enfrentando. Olhei assertiva C, marquei assertiva C. Depois o aluno, se sobra tempo, ele tenta revisar a questão. E aí ele acaba marcando outra. Não desmarca. Porque no momento da tensão, nós estamos ali no foco da concentração. E a gente marca a assertiva correta. Se vocês voltam para revisar, vocês vão trocar e marcar a alternativa errada. Por quê? Porque o nosso cérebro começa a criar padrões de conduta e gatilhos onde não existe. Ou seja, a gente começa a pensar, não, mas já deu 5C seguida, não pode. Não, mas não pode ser tão fácil, não é isso. Vamos na primeira que o nosso cérebro marca. Bom, o nosso código de processo, que é o foco do conteúdo aqui, ele é datado atualmente de 2015, momento em que ele sofre uma reforma substancial e modifica alguns padrões de sua utilização, e nós chamamos agora de um fenômeno chamado de constitucionalização do Código de Processo Civil. À medida em que é evidente que sempre se respeita a lei maior, e a lei maior aqui é a Constituição Federal, nós sempre teremos o nosso regramento voltado e focado na Constituição Federal. Isso me gera alguns artigos que nós temos do início do Código de Processo Civil. Ele começa a me tratar artigo 3º, 4º, 5º, 6º, 7º, 8º, 9º e 10º, todos em crucial respeito à Constituição, e já começa o Código de Processo Civil dizendo que ele não pode ser incompatível com aqueles preceitos maiores de uma Constituição Federal. Lembrando, nossa Constituição Federal de 88 preserva os ideais de um Estado democrático de direito e a Constituição mais democrática, porque é a intervenção de todos para a sua formação. O que é importante nós levarmos desta parte inicial do Código de Processo? Artigo 3º, artigo 6º, artigo 8º, 9º, artigo 12º, artigo 17º e artigo 190. Tá, professor, são só esses? Não! Nós estamos aqui traçando aqueles principais, aqueles que são basilares e norteadores do nosso Código de Processo Civil, de tal forma que eles nos fomentam uma correta compreensão acerca dos demais. Quando se fala hoje no Código de Processo Civil, o legislador ele intenta meios de chegar numa composição do litígio. Porque a ideia de poder judiciário não é uma ideia de prima ratio.
O judiciário ele deve vir como uma ideia de última ratio, ou seja, se eu não conseguir solver o meu feito de forma administrativa, é aí que eu procuro o poder judiciário. Só que o judiciário, e quando se trata de Brasil, que é o país mais judicializado do mundo, e nós temos em especial em Rio Grande do Sul o estado mais judicializado do Brasil, tudo é levado para dentro do processo. Então nós precisamos de meios para escoar esse excesso de demanda. Daí que o legislador ele estabelece no artigo 3º que deve ser estimulada a conciliação. Esta conciliação aqui nós temos expressa no artigo 334 do CPC. Nós temos no 334 audiência de mediação ou audiência de conciliação. Antes que alguém diga, professor, mas eu abri o meu edital e eu não li expressamente falando ali em audiência de mediação ou conciliação. Não vi expressamente no edital falando nessa audiência. De forma expressa, não. Mas no momento que o teu edital ele trata de um rito comum ordinário e todo o procedimento, processo e procedimento, evidente que esculpido ali dentro está a figura da audiência de conciliação ou mediação. Essa audiência de conciliação ou mediação, quem a realiza? Ela é realizada por um mediador ou conciliador que são agora auxiliares da justiça, são criações do novo Código de Processo e eles vão estimular o debate entre as partes para chegar numa composição do litígio. O artigo 319, que é aquele que trata dos requisitos da petição inicial, ele versa no seguinte sentido: a parte autora vai mencionar o seu interesse ou ausência em audiência de conciliação. Entretanto, uma vez designada essa audiência pelo magistrado, a conciliação ou mediação ela passa a ser obrigatória. Uma vez designada, ela passa a ser obrigatória. E a consequência do seu não comparecimento é uma multa por ato atentatório à dignidade da justiça. Jamais se fala na figura da revelia, porque revelia decorre da ausência de contestação. E a contestação não é apresentada na audiência. Inclusive, o meu prazo para contestar passa a fluir desta audiência de mediação ou conciliação. Nesta audiência de mediação ou conciliação, é obrigatória a presença de um advogado, mas a parte pessoa física pode se fazer substituir por preposto. Isto é novidade do legislador, em que a parte pessoa física pode se fazer substituir por preposto. O nosso legislador esculpe ainda no artigo 6º algo em que boa parte da doutrina chama de princípio, que é princípio da cooperação processual. Esse artigo 6º, evidente que quando sempre se fala, e eu jogo e não perco que vocês viram isso, né? Quando estavam na graduação, o professor começou a falar sobre Pontes de Miranda e ele foi falar sobre teoria da lide e ele desenhou isto no quadro e disse: processo é uma triangulação processual, aqui formada está a teoria da lide. Teoria da lide, então, ela já me traz essa ideia de processo como um embate, como um conflito. Mas processo nem sempre precisa ser um conflito. E o fato de ter um conflito não significa que eu queira prejudicar a parte contrária. Mas o fato de ter um conflito, hoje ele também me permite a figura da cooperação, onde as partes, advogados, juízes e todos os auxiliares da justiça, vão cooperar no sentido de que o processo tenha uma solução. Hoje, uma das outras modalidades de cooperação processual, ela vem, uma de uma forma utópica, evidente, que estipula que o devedor, devidamente intimado, vai informar onde está o seu patrimônio passível de penhora sob pena de multa por ato atentatório. Evidente que isso é uma modalidade um pouco utópica, porque de forma empírica vocês jamais verão um devedor dizendo: claro, excelência, penhora o dinheiro da minha conta, ele está lá parado para tanto. Claro, brincadeiras à parte, nós não estamos tratando de mundo real, nós estamos tratando daquilo que vamos enfrentar na nossa prova muito em breve. Então nós temos que estar aqui preparados para aquilo que venha para a prova. Dentro dessa ótica de cooperação processual, eu aplico a todos dentro do processo. Bom, artigo 8º e artigo 9º, nós estamos falando aqui do princípio do contraditório.
falamos ainda da ampla defesa e da impossibilidade das chamadas decisões surpresas, de forma que não compete ao magistrado decidir de forma que não tenha dado, ainda que matéria que possa ser arguida de ofício, que não tenha dado às partes anteriormente a possibilidade de se manifestar. Então, esse é um primeiro ponto. O artigo 12 é um artigo que é chamado de ordem cronológica de julgamento de processos. Essa ordem, expressamente arraigado no artigo 12, é uma ordem preferencial de julgamento de processos, ou seja, não é obrigatória essa ordem cronológica de julgamento de processo. Entretanto, uma vez utilizada, é obrigatório deixar à disposição das partes o controle acerca da ordem de julgamento de processo. Controlar qual é a pauta, quantos faltam para o meu processo, inclusive devendo estar disponibilizado na rede mundial de computadores e aficionado no cartório. Mas a parte que se sentir preterida nessa ordem cronológica de julgamento de processos vai informar ao magistrado, que vai notificar o escrivão ou o chefe de secretaria, conforme tratar de justiça estadual ou justiça federal, para que se manifeste. Então este é o primeiro ponto. E não conseguindo se manifestar ou justificar, será instaurado um processo administrativo disciplinar contra o escrivão ou chefe de secretaria. Artigo 17 é aquele que me trata dos elementos da ação. Quais são os elementos, quando se falava antes em condições de ação? Para o ingresso da ação, é necessário interesse mais legitimidade. Não estou falando aqui em possibilidade jurídica do pedido, porque entende-se que é mérito. Interesse pode ter a legitimidade ativa ou passiva, inclusive uma legitimidade superveniente, e a figura da legitimidade, interesse significa que sem o Poder Judiciário eu não consigo resolver o meu conflito, aquela ideia que nós vimos no início do feito da aula como judiciário de última ratio e não de prima ratio. A obra-prima do legislador vem arraigada no artigo 190 do Código de Processo. Este 190 é conhecido por negócio jurídico processual. Vamos lá. Quem muito bem retrata este tema é Fred Didier. Se vocês colocarem no Google negócios jurídicos processuais e Fred Didier, vai abrir o próprio site do Fred Didier, onde entrando no site dele, no campo esquerdo, no campo direito, onde tem uma lupinha de pesquisa, tu escreve negócio jurídico, isso no próprio site, e vai sair ali um artigo de não mais de 2 páginas, tratando de uma forma objetiva, que é o que se almeja neste momento, de uma forma objetiva, o que é um negócio jurídico processual. Primeiro, se estamos numa órbita de teoria geral contratual, dentro do direito civil, matéria da professora Alessandra, quando se fala em negócio jurídico, nós temos então que ele é algo bilateral, um negócio jurídico, não estou falando do processual, respeita uma seara de autonomia privada, é uma relação, portanto, sinalagmática, porquanto nós temos obrigações de ambos os lados, e respeitado o princípio do famoso pacta sunt servanda. Mas no momento que o legislador ele estabelece que o negócio jurídico pode ser processual, significa que todas essas características vão ser aplicadas dentro de um processo processual. A discussão que se faz aqui é no tocante à própria redação do artigo 190. Então, o artigo 190, ele me traz algumas peculiaridades que merecem ser tratadas agora, porquanto ele estabelece o negócio, as partes poderão, antes ou durante o processo, modificar o seu ônus e procedimento. Então, o primeiro aspecto a ser tratado do caput de 190 é que ele estabelece
que antes mesmo de instaurado um processo eu já posso versar sobre como ele ocorrerá. Durante o processo, a intervenção de advogados não vejo problema. O problema se faz quando ele é antes do processo, porque ele dispensa então a realização por um advogado ou por alguém que tem um conhecimento prévio acerca do direito. O legislador ele não faz essa exigência. Mas me permite alterar, inclusive, a distribuição probatória e alterar o procedimento. Então, tanto se reclamou acerca da morosidade do Poder Judiciário, que agora o legislador, eu brinco que ele joga uma batata quente no colo do operador do direito e diz: tu vais poder aplicar o processo e o procedimento da forma que melhor permeia os teus interesses. Bom, qual é o limite deste negócio jurídico processual? O limite é o artigo 190, parágrafo único, em que estabelece o juiz de ofício ou a requerimento somente controlará a validade das cláusulas, e sim, o legislador utiliza a palavra somente, o que nos gera um determinado cuidado, controlará a validade das cláusulas quando versar sobre contrato de inserção probatória, de nulidade, de inserção abusiva, ou contratos que envolvam o direito do consumidor, porque eu tenho a figura do hipossuficiente. Ah, professor, mas então não existia nenhum negócio jurídico processual pré-2015? Existia. Todo contrato, quando termina, vem aquela cláusula de eleição de foro. As partes de comum acordo elegem a comarca D. Aquilo é uma hipótese, né, de negócio jurídico processual, porque eu estou elegendo a comarca para ajuizamento da minha demanda. Claro que a doutrina entende que normas de caráter imperativo, ou seja, em ordem pública, não podem ser alteradas por um negócio jurídico processual. Fora isso, é livre e ele se torna um dos dispositivos essenciais para a distribuição do feito. O 191 também merece destaque. O 191 é aquele que trata da figura do calendário processual, que hoje pode ser feito em conjunto com as partes e com o juiz e os advogados, né? Se monta um calendário. Uma vez fixado o calendário processual, ele dispensa a intimação. Artigos que são interessantes para vocês. Artigo 70 e seguintes do Código de Processo Civil. São aqueles artigos que tratam da figura da representação. 75, a União será representada ativa ou passivamente por 75. Cuidado, nós temos aqui a questão, quando versar sobre direito real e imobiliário, da famosa outorga uxória ou outorga marital, que significa a aquiescência e o consentimento do cônjuge ou companheiro para ajuizamento daquela demanda. Evoluindo, eu quero tratar com vocês alguns pontos na aula de hoje, que são essenciais para a nossa revisão. Vou elencar aqui alguns que eu entendo principais. Primeiro deles, intervenção de terceiros. Até tirando a roupa aqui, porque já começou a me dar calor. Quando se fala em intervenção de terceiros, é um capítulo esculpido pelo legislador logo após a figura do litisconsórcio. Litisconsórcio é a modalidade que o legislador escolhe para falar ali acerca da pluralidade de partes, tanto pluralidade de autor quanto pluralidade de réus. O litisconsórcio ele pode ser facultativo, pode ser obrigatório, ou ele pode ser unitário, quando há uma sentença para todos, igual para todos. Pronto. Já a figura da intervenção de terceiros, ela tem algumas exigências. Para tratar de intervenção de terceiros, é necessário, primeiro, que haja
um interesse, mas esse interesse é jurídico. Interesse jurídico. Doutrina clássica trata da figura da intervenção de terceiros como uma modalidade de ampliação subjetiva da demanda. Subjetivo, porque ela me permite, então, a alteração do polo. Mas existem possibilidades em que a intervenção de terceiros consiste numa ampliação objetiva. Por exemplo, a figura da denunciação à lide, em que ela me amplia, podendo o autor aditar a inicial, né, e ampliar os pedidos ali então realizados. Mas o sujeito ele começa como um terceiro e almeja tornar-se parte. Começa como um terceiro e almeja tornar-se parte. O nosso legislador, dentro da intervenção de terceiros, ele edita aqui, letra A figura da assistência. Até 2015, a assistência era estudada junto com oposição. Mas vejam que agora a figura da oposição não mais consta no capítulo de intervenção de terceiros. Isso não significa que ela tenha deixado de existir, mas significa que ela deixou de constar no capítulo de intervenção de terceiros, ela passa a ser um procedimento especial. A assistência ocorre, então, quando há um interesse jurídico e quando alguém pretende auxiliar alguém, porque há um interesse naquele ponto. Há um interesse naquele ponto. A assistência, ela ocorre em duas modalidades. Simples ou pode ser litisconsorcial, quando a sentença influenciar diretamente naquele que está assistindo. Bom, outra modalidade é a figura do chamamento ao processo. O chamamento ao processo, ele é feito exclusivamente pelo réu. É o réu quem, no prazo de defesa, vai chamar o afiançado chama o devedor principal, um devedor que chamará os outros devedores solidários. Eu brinquei com vocês em sala de aula que é quando a família, o netinho está indo morar só, e ele chama a avó, pensionista do INSS, e diz: vó, tu assina o contrato como fiadora para mim. Sim, a avó é a única que tem renda na família, que já tem um imóvel quitado, e a avó vai lá e firma como fiador. Assinar como fiador se torna um ato de amor, né? Um ato de amor, porque é uma mera declaração, e inclusive o fiador ele acaba perdendo o único bem de família que ele tem, né? Ele serve para a garantia em prol do pagamento da dívida principal. Mas a avó chamar o sujeito para dentro do processo, chamar o afiançado, venha para dentro do processo, significa que ela vai poder valer-se da sua sentença como um título contra ele. Ou seja, ela chama ele e dentro do próprio processo ela ressarce do sujeito. Não significa que aquele que chama o processo venha se eximir da sua obrigação. Não é isso. Se denunciação da lide. Essa aqui merece destaque. Denunciação da lide pode ser feita tanto pelo autor quanto pelo réu. E esta permite ampliar os pedidos. Regra geral se fala em ação de regresso antecipada. Ação de regresso antecipada. Ou, um termo que, muito embora eu não goste muito, enxerto de nova demanda. Né? A ação de regresso significa o exemplo clássico da seguradora. Pode a seguradora depois entrar com uma ação de regresso? Pode. Mas olhem só,
Quando eu faço a denunciação da lide, via de regra, a denunciação da lide ela fica parada, porque ela vai aguardar o julgamento da demanda principal. Se a demanda principal foi julgada procedente, aí sim se passa a análise da denunciação da lide. Se a demanda principal foi julgada improcedente, aí nem se analisa a denunciação da lide, mas mesmo assim se tem que arcar com o pagamento dos honorários do advogado que atuou. Afinal, muito embora ela tenha ficado parada, houve a manifestação nos autos. Duas novas modalidades surgem. A desconsideração da pessoa jurídica e letra E, o amicus curiae. Amicus curiae é o amigo da corte. Tá, professor? Não existia amicus curiae pré-2015? Existia. Mas a utilização se dava de uma forma reiterada, entendimento, em tribunais superiores. Hoje, o amicus curiae, ele pode ser pessoa física ou jurídica, ou entidade, com representação, né? Pessoa física ou jurídica. Existe a figura do amicus curiae em primeiro grau? Existe, porque ele vem de ofício ou requerimento por juiz ou relator. Juiz ou relator. De ofício ou a requerimento. Claro que o juiz é quem vai determinar quais são os poderes do amicus curiae e o seu limite de atuação. Lembrando que ele só vai recorrer ali do incidente de resolução de demandas repetitivas. Fora disso, ele está limitado. Já a figura da desconsideração da personalidade jurídica, ela vem como uma modalidade processual de quebra do CNPJ e atingir o CPF dos indivíduos. Mas hoje existe a possibilidade de desconsideração inversa da personalidade jurídica. Então, se eu posso sair do CNPJ e atingir o CPF, eu também posso sair do CPF e atingir o CNPJ. Então, a minha figura da denunciação, da desconsideração, ela visa, sim, atingir o patrimônio do indivíduo. O legislador estabeleceu que a denunciação ela ocorre na modalidade de incidente, portanto, suspendendo o curso da demanda. E resolvido, portanto, por interlocutória. Mas nada impede que ela seja feita junto com a petição inicial. Porque hoje a desconsideração da personalidade jurídica pode ocorrer em qualquer fase ou procedimento. E se feita na petição inicial, ela pode ser resolvida em sentença. Lembrando que a regra geral é que ela seja de forma incidental, suspendendo o processo, resolvida por interlocutória. Existem duas teorias com órbitas de direito material tratando da desconsideração da personalidade jurídica, que é a teoria menor, aplicada pelo artigo 28 do Código do Consumidor, e a teoria maior, utilizada pelo artigo 50 do Código Civil. Saímos da figura da desconsideração da personalidade jurídica, intervenção de terceiros, e caímos dentro do nosso rito comum ordinário. E aqui é onde a coisa fica muito boa. Rito comum ordinário. O nosso legislador, ele começa a tratar do processo e sua formação. A triangulação processual. Todo processo, meus amigos, dentro de um rito comum ordinário, ele vai começar com a distribuição da famosa petição inicial. A minha petição inicial, ela tem os seus pressupostos elencados no artigo 319 do Código de Processo Civil, de tal forma que exige que eu informe nome completo, endereço, residência do autor e do réu, endereço eletrônico, o valor da causa, fato, fundamento e o meu pedido, com a minha causa de pedir. Quais são os elementos que me levam a realizar aquele pedido?
Lembrando que o pedido ele deve ser certo e determinado, mas pode ser alternativo ou subsidiário. Pode ser alternativo ou subsidiário. Essas são as novas diretrizes que me traz acerca da petição inicial. Lembrando que no 319 se estabelece como requisito da petição inicial informar o meu interesse ou ausência de interesse em audiência de mediação ou conciliação. Então o legislador já elenca isso. Dizendo, olha meu amigo, tu vais informar se tu tem interesse ou não em realizar a audiência, porque o legislador ele quer terminar o processo realizando uma audiência. Mas, se porventura a minha demanda contraria a súmula direto de Tribunal de Justiça e mesmo assim eu resolvi distribuir a minha petição inicial, eu posso ganhar a famosa paulada. Ou seja, eu distribuo a minha petição inicial e o juiz diz, Newton, tu está contrariando súmula e mesmo assim tu quer seguir? Olha o presentão que eu vou te dar. Distribuí a minha petição inicial e já venho julgamento, ou seja, sentença de improcedência. Liminar. Liminar por quanto inaudita altera partes, sem oitiva da parte contrária. E aí tu vai me dizer, tá professor, mas o juiz já julgou, já deu sentença, mesmo sem citar o réu? Sim, mesmo sem citar o réu. O réu será, claro, cuidado. Se eu distribuir a petição inicial e o juiz de cara julgou improcedente, me concedendo uma sentença de improcedência liminar, se a sentença, qual é o meu recurso? Apelação. E aí o réu será citado, prestem bem atenção na palavra que eu utilizo, será citado para apresentar contra-razões de recurso de apelação. E aí antes que alguém me diga, tá professor, mas isso não está suprindo um grau de jurisdição? Não, não está, porque era uma matéria ali que não tinha uma dilação probatória, porque já tinha entendimento sedimentado pelo tribunal. Então vamos lá, essa é uma hipótese. Tá professor, mas quais são as outras? Distribuir a minha petição inicial, vai ser realizada a citação do indivíduo. Petição inicial, citação. Nós vimos que as modalidades de citação têm como regra geral cartinha AR, carta com aviso de recebimento encaminhado pelos correios. E não sendo possível, eu realizo a citação por oficial de justiça. Lembrando que hoje o legislador permite ao oficial de justiça realizar a citação fora do horário de expediente e sem autorização do magistrado. Ele não precisa pedir autorização para realizar a citação fora do horário de expediente. E ainda compete ao oficial de justiça lavrar proposta de autocomposição. Ou seja, se o citado resolve narrar ou falar alguma proposta de conciliação do feito, pode ser feita ao oficial de justiça que vai lavrar o ocorrido. Desta citação, o sujeito vai direto para a audiência de conciliação ou mediação. Que é aquela audiência, então, que tem previsão no artigo 334 do CPC. Uma vez não realizado o acordo, lembrando que esta audiência ela pode ser prorrogada, uma vez não realizado o acordo, abrir-se-á o prazo de 15 dias úteis para fins de contestação. Lembrem, na contestação, o réu pode alegar várias preliminares, lembrando que prescrição não é preliminar e ele pode suscitar aqui a figura da incompetência, que ela pode ser relativa ou absoluta, mas relativa, ela pode operar os efeitos da preclusão se não alegada na primeira oportunidade. E essa não pode ser feita de ofício, diferente da absoluta. Então, cuidado. Não teve acordo, abre o prazo para que esse sujeito apresente a sua contestação. Pode apresentar também a reconvenção, que é a sua modalidade de contra-ataque. E aí alguém vai me dizer, tá professor, e se esse réu não apresentar a contestação? Se ele ligou o botãozinho aquele
e diz, não quero saber, não vou apresentar contestação, pouco me importa o que está acontecendo aqui. Se o sujeito não apresenta contestação, nós temos a incidência do artigo 344 do Código de Processo Civil. O 344 é aquele que trata da figura da revelia. E revelia significa ausência de contestação. A revelia tem seus efeitos. E o efeito da revelia é presunção de veracidade dos fatos alegados. Bah, que maravilha, professor, quer dizer então que se o réu não apresenta defesa eu já ganhei o processo? Não. A revelia, ela induz uma presunção tão somente no tocante à matéria de fato e não com relação à matéria de direito. Então, induz presunção tão somente com relação à matéria de fato. E o réu revel poderá ingressar no processo a qualquer momento. A qualquer momento o réu revel ingressa no feito, podendo inclusive produzir provas e recorrer. Não há uma limitação para o indivíduo neste sentido. Seguimos avançando. Passamos, não apresentou contestação ou apresentado, agora eu vou para que o autor exerça a sua forma, que é a réplica, porque nós respeitamos a todo momento o contraditório e a ampla defesa. De novo, fenômeno da constitucionalização do processo. Quando eu falo em contraditório, é a minha possibilidade de influenciar na decisão do magistrado. E quando eu elenco a figura da ampla defesa, a minha possibilidade de interposição dentro de um sistema recursal. Bom, chegou aqui, como é que nós chamamos a próxima fase? Eu chamo de fase Mr. Catra. Lembram? Aquele famoso filósofo que possuía aí um apego aos seus filhos, né? Teve mais de 20. O que ele costumava dizer? Se organizar direitinho, todo mundo dança. E aqui é a mesma coisa. O magistrado necessita colocar ordem no processo, por um fenômeno processual chamado de organização e saneamento. Na organização e saneamento, se não houver, cuidado é o que eu vou dizer. Se não houver necessidade de dilação probatória e a matéria for somente de direito, daqui, ao invés de ir para uma organização e saneamento, nós poderemos ter um julgamento antecipado de mérito. Não confunda o julgamento antecipado com julgamento de improcedência liminar, porque aqui é sempre improcedente. E o julgamento antecipado de mérito pode ser de improcedência ou de procedência. Então vamos lá. Cheguei da organização e saneamento. Hipótese letra A. O feito está apto a ser julgado. Não tem dilação probatórias. Julgamento antecipado. Leia-se sentença. Bom, parte do feito pode ser julgado e parte não pode. Ação de acidente de trânsito em que se postula dano material e dano moral. A parte confessa o acidente e diz, olha, eu realmente bati no carro dele, eu vou pagar o conserto dentro dos 3 orçamentos apresentados e evidente de menor valor, mas eu não cometi o dano de ordem moral. Então, se o feito pode ser julgado em alguma parte, o juiz divide o processo. Ele faz um julgamento parcial de mérito. Ou, como ocorre na maior parte dos casos, alternativa C, nós vamos para uma audiência de instrução. A audiência de instrução, ela não é obrigatória. E só ocorre naqueles casos em que há uma necessidade de uma dilação probatória maior. Quando há uma necessidade de dilação probatória maior. Na audiência de instrução é onde são produzidas todas as provas. Tá, professor, eu não me lembro muito bem qual era a ordem
de produção de provas em audiência. Vamos lá. Ordem de provas em audiência. Isso é uma pegadinha que normalmente vem para aquele indivíduo que vai prestar o concurso e ele advoga. E aqui o advogado ele encontra um problema, porque ele não está estudando, ele não está prestando um concurso para ser advogado. E esse concurso, o teu edital, ele te cobra a letra da lei. Ele não está te cobrando o que acontece. Ah, mas eu já sou assessor de um juiz, eu faço diferente. O juiz já está concursado, ele já passou. Agora o advogado ele atua na prática. E aqui a gente não quer. É por isso que eu não fico contando casos de escritório. Olha, eu fiz tal coisa. Não é isso que importa. O que nos importa é chegar na hora da prova e acertar. É para isso que eu tenho que conduzir vocês. Então o primeiro a ser ouvido numa audiência é o perito ou assistente técnico. Né? E alguém vai me dizer, não, professor, mas eu sou advogado e eu nunca precisei ouvir o perito. Claro, porque não é obrigatório a oitiva do perito, haja vista que normalmente estamos satisfeitos com o próprio laudo pericial acostado no processo. Então, cuidado. Então, primeiro o perito ou assistente. Depois é que eu entro na figura do depoimento pessoal. Depoimento pessoal, primeiro do autor e depois do depoimento pessoal do réu. Depoimento pessoal é sempre da parte contrária. Ninguém, absolutamente ninguém, entra na audiência e diga, excelência, toma o meu depoimento. Porque o objetivo do depoimento pessoal é extrair a confissão. Então é sempre da parte contrária e hoje realizado diretamente pelos advogados. Claro que o magistrado poderá intervir ou apartear quando entender que aquela pergunta realizada ela é impertinente. Entende? Olha, não é pertinente essa tua pergunta. Aí sim ele pode solicitar, pode me interromper. Já o terceiro é a testemunha. Primeiro testemunha do autor e depois testemunha do réu, podendo realizar aqui no item 4, por último, a figura da acareação. A acareação é colocar testemunha frente a frente ou testemunha frente a parte. Número máximo de testemunhas no rito comum ordinário, 10. E alguém vai dizer, professor, mas eu tenho uma voz que me sopra no ouvido e que ela me fala em 3. 10 sendo 3 por fato. Cuidado, 10 sendo 3 por fato. Não confundam com 3 por parte. 3 por parte é lá no Juizado Especial Cível, Lei 9.099. Aqui eu estou falando de 3 por fato. 10 sendo 3 por fato. Tudo isso ocorre na audiência de instrução. Finalizou a audiência de instrução, nós vamos para as razões finais. E então, o processo vem para a sentença. No tocante à sentença, previsão artigo 485 a 489. A sentença, ela é aquilo que resolve ou não o mérito. Nós falamos hoje em resolução de mérito. Mas a sentença ela não põe fim ao processo por si só, porque ainda depende de recurso. Agora, uma sentença com trânsito em julgado, forma chamada coisa julgada, objeto do teu edital. Então, vamos fechar aqui. Vamos trazer aqui um conceito de coisa julgada. Coisa julgada, então, é a sentença ou decisão que não, já sai da frente, que não comporta recurso. Sentença ou decisão que não comporta recurso. O objetivo da coisa julgada é me trazer uma segurança jurídica no sentido de que não haverá mais a modificação daquela decisão.
E aí alguém vai me dizer, tá, professor, e tem como quebrar essa coisa julgada? Tem. Objeto do teu edital. Vamos colocar aqui um asterisco. Vide artigo 966 do CPC. Esse 966 é aquele que tratamos da ação rescisória. A ação rescisória é aquela que pode quebrar a coisa julgada. Lembrando, ação rescisória, ela é de competência de tribunal. Tu nunca ajuiza uma ação rescisória em primeiro grau. Então é distribuição de uma petição inicial em tribunal superior para desconstituir aquela sentença ACO. Então esse é o objetivo da coisa julgada, desconstituição daquela sentença ACO. Para o ingresso da ação rescisória, tu deves depositar 5% sobre o valor da causa que pretendes rescindir. Mas se tu fores detentor de gratuidade de justiça, defensoria, Ministério Público, está dispensado do requisito. Para que serve esse 5% da ação rescisória? Como uma espécie de garantia. Se eu ganho a ação, me libero 5%. Se eu perco a ação, esse 5% eles se transformam em multa e vão para o réu. Então, cuidado, né? A ação rescisória, nós temos ali um prazo de 2 anos, previsão 966 seguinte CPC. Desta sentença, existem alguns caminhos que podem ser tomados. Não estou satisfeito com a sentença. Caminho letra A. Recurso de apelação. Apelação é o recurso que ataca a sentença. O juízo de admissibilidade do recurso de apelação, ele é feito pelo tribunal. Não é o juiz de primeiro grau quem faz recurso de admissibilidade. Tá, então se o recurso é deserto, se é intempestivo, não é o juiz de primeiro grau que analisa? Não, é o Tribunal de Justiça. Do acórdão prolatado pelo Tribunal de Justiça, eu posso levar a minha matéria, no prazo também de 15 dias, simultaneamente, STF e STJ, conforme tratar de recurso extraordinário, afronta a Constituição Federal, ou recurso especial, afronta a lei infraconstitucional. Lembrando que para o ingresso eu tenho que comprovar ali a repercussão geral, demonstrar que o julgamento daquela demanda vai atingir uma coletividade e não atingir o indivíduo, o cliente do sujeito de uma forma isolada. Bom, quando nós temos aqui a sentença, nem sempre ela é líquida. E aí, muitas vezes, eu tenho que entrar nesta fase B, chamada de liquidação. Liquidação significa ver a expressão monetária daquela obrigação. Liquidação, ela pode ser feita ali por um mero cálculo aritmético, ou ela pode ser feita pelo procedimento comum, quando houver a necessidade de alegar e provar fato novo. Ou da sentença, eu posso entrar no item C, que é o cumprimento com U de sentença. E aqui eu já estou falando lá do artigo 523 do CPC. Cumprimento de sentença é uma fase processual, em que agora eu vou entrar naquele aspecto prático. Do cumprimento de sentença significa o seguinte: o despacho será esse: intime-se o réu para pagar, conforme seja uma obrigação de pagamento, em 15 dias, sob pena de multa, já sai da frente, de 10% mais 10% de honorários. Então, olha, vou intimar para pagar. Não pagou,
abre mais 15 dias para meu meio de defesa, que o nome é impugnação, escrevi errado até, impugnação e entro nas penhoras. Isto é um cumprimento definitivo de sentença, mas o artigo 520 me permite o cumprimento provisório de sentença. Provisório é quando eu estou cumprindo a sentença e ainda pende de recurso em tribunal superior, claro que não dotado de efeito suspensivo. Então, queridos, isto aqui é um esquema de um rito comum ordinário. Mas aí alguém vai me questionar, professor, e tu pulaste o nosso edital que fala do artigo 294 ao 311, tutelas provisórias. Vamos lá. Se eu entrei com a minha petição inicial aqui e digo, excelência, meu nome está no SPC e no Serasa indevidamente e eu quero retirá-lo. Eu não quero esperar um processo passar por tudo isso aqui e chegar na sentença, para somente na sentença, por intermédio de uma cognição exauriente, numa linha horizontal de profundidade daquela demanda, parafraseando Kazuo Watanabe, ou então finado Ovidio Batista. Eu não quero essa cognição exauriente. Eu não quero passar por tudo isso. Eu quero que tu tire o meu nome do SPC aqui, com a famosa liminar. Não é assim que o leigo fala? Eu quero uma liminar. Liminar é uma das características. Vamos lá. Vamos apagar aqui. Vamos apagar aqui. Do 294 ao 311. Até 2015 se falava em antecipação de tutela. E tinha previsão no artigo 273. Viemos em 2015, o legislador, felizmente, fala da possibilidade de tutela provisória. Tutela provisória, ela funciona assim. Título geral, e ela pode ser de evidência ou a tutela provisória pode ser de urgência. Quando se fala em tutela de evidência, ela tem uma dispensa de ilícito, fundada via de regra em prova documental. Mas a tutela de evidência costuma ser satisfativa. Ou seja, excelência, estou pela loja tal no SPC por um boleto de R$500 e eu tenho comprovante de R$500. Portanto, retire o meu nome do SPC com base numa tutela de evidência. Isso é uma tutela satisfativa. Portanto, de evidência e fundada numa prova documental. Mas, quando há um risco pela demora ou um perigo de ilícito, eu falo da de urgência. Então, essa aqui tem risco e perigo de ocorrência de ilícito. Mas todas devem preservar a possibilidade de reversibilidade daquela medida. Porque a tutela provisória ela vem fundada
numa cognição sumária. E cognição sumária, ela é rasa, ela é superficial, diferente de uma cognição exauriente que é fundada numa cognição probatória de uma forma exacerbada. Esta tutela de urgência ainda permite uma subdivisão, que é ocorrência de uma forma cautelar ou antecipada. Cautelar ou antecipada. A cautelar é aquela que assegure a cautela, futuro e pretenso exercício do direito. E já antecipado, que pode ser ali incidental ou antecedente também, é mais uma subdivisão, é satisfativo. Fred Didier utiliza um exemplo bastante feliz, onde ele estabelece que o exemplo do churrasco. 20 quilos de carne são levados à discussão e apreciação pelo Poder Judiciário. 20 quilos. E a parte diz, excelência, até o final deste processo haverá a destruição dessa carne. É necessário que congele nos frigoríficos do Poder Judiciário. E o juiz diz, concedo e congele-se a carne. Concedo uma tutela provisória de urgência cautelar. Pode ser incidental ou antecedente. Cautelar. Porque ele está congelando a carne para um futuro exercício. Agora, se eu digo, excelência, meus músculos estão definhando, eu preciso de um bife dessa carne para obter a proteína sob pena de morte. Então há um risco, perigo pela demora. O juiz vai conceder uma tutela provisória de urgência antecipada, porque aqui é satisfativo. Então lembrem sempre, né? Ele utiliza como uma metáfora da fritadeira versus a geladeira, né? A geladeira congela e a fritadeira me permite comer. Bom, nós temos um outro tópico no edital que me traz um mundo completamente diferente do mundo que nós trouxemos até agora, que é quando o legislador ele abre, literalmente abre, um novo livro dentro do Código de Processo. E lembrem que vocês podem estudar e se apaixonar por processo civil quando entenderem que ele funciona como um romance. Ai, que legal, professor! Eu posso estudar o processo civil como uma história de amor? Pode estudar o processo civil como uma história que tem introdução, desenvolvimento e conclusão, e não uma mera história de amor. Começa me contando e, enfim, eu chego a história até o final. Mas o que eu quero chegar agora, lembrando que eu estou trabalhando de uma forma objetiva, porque é a nossa revisão, é que existe um outro capítulo no Código que é chamado de processo de execução. Quando ele fala em processo de execução, significa que é um procedimento muito mais rápido, mas que existem, muito embora é uma ação em que um credor almeje receber valores, eu preciso proteger o devedor. Então a lei estabelece um princípio da menor onerosidade ao devedor. O objetivo do meu processo é o princípio aqui da patrimonialidade. Eu não vou atingir a pessoa física do indivíduo. Eu não posso chegar na frente da casa do devedor e gritar, fulano, devedor, me paga. O que eu atinjo são os bens presentes e futuros deste devedor. Esse é o objetivo do meu processo de execução. Mas existe uma única hipótese de prisão civil do devedor, que é aquela lá do artigo 528. Prisão civil do devedor de alimentos. Devedor de alimentos é a única modalidade de prisão civil que nós temos e é a modalidade que me permite, se para pagar em 3 dias, não pagou, comprovou a justificativa, a impossibilidade absoluta de efetuar o pagamento, né, não efetuou esta comprovação, nós temos aí então a figura da prisão, que ocorre em regime fechado, porém separado dos períodos comuns.
e compreende até 3 meses, né, o atraso ali das parcelas. Mas quem entra com processo de execução, pelo princípio da menor onerosidade, há uma regra dos impenhoráveis, da impenhorabilidade. Boa parte do patrimônio não pode ser penhorada. Salário, soldo, montepio, pensão, conta poupança até 40 salários. Esses são impenhoráveis. Claro que nós temos uma ressalva de possibilidade de penhora quando se tratar para pagamento de verba de natureza alimentar, independente de sua origem. Para que se entre com processo de execução, o legislador ele fala da necessidade de um título executivo extrajudicial. E quando se fala em título executivo extrajudicial, o Código elenca vários. Da mesma forma que ele diz quais são os títulos executivos judiciais. Essas judiciais, cheque, nota promissória, duplicata, debênture, instrumento particular assinado pelo devedor e por 2 testemunhas e por aí vai. Mas não basta que o título seja executivo extrajudicial. Como ele é um processo muito rápido, esse título necessita ser líquido, necessita ser certo e necessita ser exigível. Liquidez, estabelecer o valor monetário do próprio título. Certeza é um requisito de contraprestação que incumbe ao autor e a exigibilidade envolve as características do próprio título, inclusive a figura da própria prescrição. Se eu tenho um processo de execução, exemplo, quantia certa. Primeira coisa, o magistrado vai verificar. É um título executivo extrajudicial? É líquido, é certo e é exigível. Tendo esses 3 requisitos, o meu processo, diferente daquele, funcionará assim. Petição inicial e vem para a citação que vai estabelecer desta maneira. Cite-se para pagar em 3 dias acrescidos de 10% de honorários. Então, olhem como não é uma citação para apresentação de contestação, audiência de mediação ou conciliação, mas há uma citação para pagar. Lembrando que, como o requisito é da menor onerosidade, algumas garantias eu vou estabelecer a este devedor. Quais garantias que ele pode fazer? Letra A, no prazo de 15 dias, ele pode opor, mesmo sem garantir o juízo, embargos à execução. Entre o que ele pode alegar um excesso de execução. Se eu alego excesso de execução, eu devo informar qual valor que eu entendo que não é excesso de execução. Devo informar qual valor eu entendo que não é excesso de execução. E se assim o fiz, e não demonstrei o valor, haverá ali o julgamento de improcedência, liminar. Mas a lei me permite um descontinho. Letra B. Se reconhecer o débito e pagar em 3 dias, se pagar em 3, honorários pela metade. Ou seja, ao invés de pagar 10% de honorários, vai arcar com pagamento de 5% de honorários. Bah, professor, mas e um parcelamentinho? Não rola? Não posso passar o meu banco de compras? Pode. No prazo para embargos, leis 15 dias, mediante uma entrada de 30%, eu parcelo a diferença em até 6 vezes, inclusive com juros. Não ganho desconto em honorários. Parcelamento não depende de aquiescência do credor. E não esqueçam, não existe possibilidade de parcelar lá no cumprimento de sentença. Previsão 916 do CPC. Mas,
nós gostamos da famosa treta. Letra D. Não paguei. O oficial da justiça volta e penhora, mas não me encontrou e encontrou o patrimônio, ele faz o arresto do patrimônio. E depois ele vai procurar, faz o arresto, e depois vai procurar em 10 dias, nos próximos 10 dias, por 2 vezes. Para informar que realizou o arresto e busca o patrimônio. Então o objetivo do processo de execução ele consiste na expropriação patrimonial. Na expropriação patrimonial. Olhem a velocidade do processo de execução. Olhem como ele é rápido. Muito mais rápido eu chego aqui na expropriação patrimonial do que eu chego lá no rito comum ordinário. O que modifica dentro do processo de execução são as modalidades. Existem, e os prazos. Processo de execução de pagar quantia certa, que é o que nós vimos no quadro. Processo de execução do devedor de alimentos, que é CITES para pagar em 3 dias sob pena de prisão. Processo de obrigação de fazer ou não fazer. E execução contra a fazenda pública. Quando a execução for contra a fazenda pública, não imaginem que vai ser um CITES para pagar. E vou penhorar a fazenda. Não, até porque a dívida da fazenda é paga por precatório ou RPV, requisição de pequeno valor. Mas, quando é contra a fazenda, vem CITES para opor embargos em 30 dias. Porque é uma concessão e um benefício à fazenda pública. Não, cuidado! Não caia numa pegadinha na hora da prova. Também é objeto do edital de vocês a figura da ação monitória, que está lá nos procedimentos especiais previstos no artigo 700. A ação monitória, ela ficou num limbo entre o rito comum ordinário e um processo de execução. O que modificava na ação monitória? Era CITES para pagar em 15 dias e acrescia de 5%. A ação monitória tem previsão no artigo 700. Era CITES para pagar em 15 e acrescia de 5%. Podia parcelar também. Tinha desconto à vista? Tinha, que era isenção de custas. Só que não pagou, ao invés de entrar em arresto, ele vira título judicial. Maravilha? Queridos, nós vimos aqui uma quantidade de conteúdos, né? Vimos aí mais de 500 artigos em cerca de 1 hora. É uma revisão. Eu espero que vocês tenham gostado. Eu me coloco totalmente à disposição. Vocês me têm em rede social, vocês têm meu e-mail. Eu sou um amigo de vocês e pretendo sempre trazer essa proximidade, jamais um afastamento entre professor e aluno. Estou depositando toda a minha energia positiva em vocês e eu quero concentração total na hora da prova. Foco, força, fé e muito café. Boa prova e fiquem com Deus.